Primeiramente, boa noite a todos que me derem a honra de assistirem esse vídeo. Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que eu relutei muito em gravar e postá-lo, mas diante dos acontecimentos, diante do noticiário diário sobre essa terrível pandemia, é difícil ficar calado, é difícil ficar impotente e indiferente ao que está acontecendo com a morte de milhares de pessoas. Então eu gostaria de dizer que eu não sou médico, eu sou geofísico, mas eu venho aqui trazer uma proposta diferente, alternativa para o combate ao coronavírus, que eu acredito, na minha ignorância, que pode ser uma tentativa válida. E por isso estou aqui para propor isso. Qual é a minha proposta? Eu proponho um método radioterapêutico para combater emergencialmente a pandemia do coronavírus. Por que método radioterapêutico? Eu proponho a aplicação de raio-x diretamente na população de vírus que infecta o pulmão de um paciente. Alguém dirá assim, aplicar raio-x ao paciente já fragilizado, infectado pelo coronavírus, não seria isso uma loucura? Não? Então, a essa questão, eu respondo o seguinte: na verdade, rotineiramente, em todos os hospitais do mundo, já se aplica raio-x a pacientes, por exemplo, na radioterapia, cura do câncer, por exemplo, no diagnóstico, na radiografia, se aplica um raio-x para obter um retrato e diagnosticar o estado de infecção do pulmão de um paciente. Então, não é novidade a aplicação de raio-x, diríamos assim, em vivo, né, em pessoas vivas, na medicina, tanto como o diagnóstico, raio-x, ultrassom, ultravioleta, raio gama, né, quanto também no lado terapêutico, que é a aplicação para destruição de células cancerosas em qualquer parte do organismo humano, como é feito normalmente no ramo da oncologia, né? E mais um detalhe, até mesmo na produção de vacinas, para a produção de vacinas, uma etapa anterior da construção da vacina, se tem que inativar o vírus daquela doença que se pretende vacinar a pessoa. Então, por exemplo, na influenza, existe a necessidade de uma cultura do vírus da influenza em laboratório e a desativação da potencialidade desse vírus através de radiação. Aplica-se radiação, entre aspas, mata-se o vírus e esse cadáver do vírus é que vai ser inoculado na pessoa para criar os anticorpos e produzir a vacina. Então, o método que eu estou propondo de combate ao coronavírus, na verdade, ele já existe para todo tipo de vírus, na produção de vacina, na desativação dos vírus e produção de vacina. Já existe na radiografia, quando se tira uma fotografia em raio-x do pulmão, por exemplo, já que estamos falando de pneumonia, né? Tira-se a radiografia para efeito de diagnóstico, para verificar o estado em que está de evolução da doença no pulmão de um paciente, né? Como na radioterapia do câncer. Então, não é nenhum absurdo propor que a aplicação de raio-x seja feita para, vou usar a palavra, matar o vírus. Isso já é feito em laboratórios ao longo do mundo e em hospitais também. Entende? Então, a diferença é que a diferença desse método que eu estou propondo para vacina
e drogas que vão demorar muito para serem desenvolvidas, vão ter que ser testadas clinicamente. Tem todo um longo processo complexo para a produção da vacina para o corona, tanto quanto para a produção de drogas específicas. Claro, existe a tentativa de usar drogas que foram feitas para outras doenças, esperando que vá ter algum efeito benéfico para nós ao ser aplicada no corona. Mas isso não é garantido, isso vai depender, é uma tentativa e vai levar tempo. E nós não temos tempo. Está morrendo muita gente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, eu gostaria de propor que os especialistas em radiologia utilizassem as salas de raio-x que já existem em todos os hospitais, no mundo todo, em qualquer país do mundo tem. Não é uma coisa que precisaria de muitos recursos para ser testada. Era pegar cultura ou pegar tecido infectado de um cadáver atingido pelo corona, pegar tecidos do pulmão bem infectados, levar ao laboratório, determinar a dosagem correta de raio-x para matar o vírus e depois ser aplicada na pessoa nas máquinas de raio-x comum. E é um teste. Se isso funciona, pelo menos para aquelas pessoas que estão em estado terminal, que já estão com pneumonia avançada, porque nós teríamos duas vantagens. A primeira é que teria que ser feita uma radiografia. Quer dizer, a aplicação do raio-x para esse efeito que eu estou propondo exigiria antes tirar uma radiografia, porque é o modo de passar um raio-x no pulmão da pessoa e tirar uma radiografia do peito. Tá, tirou a radiografia. A própria radiografia vai dar o estado evolutivo da doença na pessoa. E isso servirá como controle para, num feedback, determinar uma dose, ou seja, estabelecer a dose certa para atingir o vírus sem causar efeitos graves ao paciente, sem piorar a situação do paciente, como é feito na radioterapia do câncer, né? São dosagens, uma série de dosagens espaçadas em um certo período de tempo, com uma certa intensidade, que são aplicadas na célula cancerosa, seja em qualquer parte do corpo onde esteja o câncer, né? E tem-se obtido muitos resultados benéficos e até cura de pessoas com vários tipos de câncer através desse método, a radioterapia. Então, o que eu estou propondo é um método radioterapêutico para matar o vírus do coronavírus no próprio paciente, ou seja, no próprio pulmão do paciente onde ele está infectando. Entende? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o vírus, sendo mutante ou não, ele vai ser atingido da mesma forma, diferente da vacina, porque a vacina, cada ano você tem que produzir uma vacina porque o vírus está sofrendo mutações constantes. Então você vai ter que mudar a vacina todo ano, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Cada vez que vai vacinar, a vacina é outra, tem que vacinar constantemente. Apesar do efeito da vacina ter longo prazo, mas tem longo prazo para aquela espécie de vírus. Mas se ele sofreu uma mutação, ele já é um novo tipo diferente. Aquela vacina já não vai ter efeito. Tem que fazer uma nova vacina. Já esse método radioterapêutico, ele funciona para qualquer tipo de vírus, de qualquer, o 19, o 18, o 17, qualquer variação que tenha sofrido mutação, o raio-x vai funcionar de qualquer maneira. Entende? E outra coisa, outra vantagem, o raio-x, já existe as salas de raio-x nos hospitais. Não precisamos comprar nada. Claro, vai ter uma logística para escolher que tipo de paciente vai ser submetido a isso. Teriam que ser os pacientes em estado terminal. Por quê? Porque você não estaria colocando em risco, com a aplicação do raio-x, a vida de uma pessoa que já está em estado terminal. Seria mais uma oportunidade, mais uma chance para que ela sobreviva. E seria também uma forma de evitar que a pessoa chegue até ocupar um quarto, uma vaga de UTI. Por quê? Porque se isso funciona antes, é menos uma pessoa para ocupar uma vaga de UTI. E aí nós estaremos contribuindo para evitar o caos
da rede pública de saúde, da rede de saúde. Entende? Então, eu gostaria, sendo bem direto, bem claro, eu gostaria que fosse testado pelos especialistas da área, principalmente o pessoal da radiologia, o pessoal da medicina nuclear, o pessoal que faz oncologia, né? O pessoal que faz vacina, reunisse esse pessoal altamente qualificado para essa função e determinasse em laboratório uma dosagem específica, necessária e suficiente para matar o vírus do corona sem graves consequências para o paciente. E se isso for verificado como correto, como possível, como vantajoso em termos terapêuticos, por quê? Existe o isolamento social, mas o isolamento social ele é muito bom para evitar o espalhamento, a propagação da pandemia, né? Mas, na verdade, ele não evita, ele atrasa, ele retarda. Por isso que se fala em achatamento da curva. Achatamento da curva para quê? Para que não haja um pico de infectados, de de numerosas pessoas infectadas, para que dê tempo de montar hospitais, de comprar equipamento, de desenvolver vacina, de testar drogas diferentes para ver se funciona contra o corona. Quer dizer, é uma série de coisas, mas o isolamento social ele não vai apresentar uma cura. Até porque não tem cura, né? A mesma pessoa vacinada, ela não está curada, ela está, assim, protegida contra a infecção, mas ela não está curada porque ele vai continuar circulando no corpo da pessoa de toda maneira. Já esse método radioterapêutico para combate ao coronavírus, ele mata as cepas, ele mata a população de vírus sem causar grandes prejuízos à pessoa, ao paciente. E talvez seja uma solução, porque economicamente factível, em escala mundial aplicável, porque tem sala de raio-x em todos os lugares do mundo, em qualquer hospital, certo? Não precisa se preocupar que o vírus sofra uma mutação, porque o raio-x vai funcionar qualquer que seja ele. Por que vai funcionar qualquer que seja ele? É bom explicar isso. O raio-x ele vai funcionar para qualquer um dos tipos ou espécies de vírus, porque o raio-x vai destruir, desestruturar o DNA ou RNA do vírus. Os vírus são feitos ou de DNA ou de RNA. E o raio-x, indistintamente, ele destrói a estrutura celular ou molecular, tanto do DNA quanto do RNA. Então, não importa como esteja organizado o DNA do vírus, não importa que tipo ele seja, se ele sofreu uma mutação, o DNA dele mudou alguma coisa, o RNA dele mudou alguma coisa, não importa, o raio-x vai funcionar de toda maneira contra ele, independente de se ele mutou ou não mutou. Entende? Então, eu gostaria de propor, deixar registrado isso, e gostaria de ver um esforço de alguma autoridade ou de próprio médico. Eu ia sugerir, antes de gravar esse vídeo, eu estou escrevendo um artigo propondo isso. Só que é um artigo até publicar, é muita burocracia, muitas pessoas vão morrer antes disso. Então eu tinha pensado em escrever o artigo e enviar diretamente para o Dr. David Wipp, que infelizmente também foi acometido, mas já está curado. Só que quando eu tentei enviar um resumo do texto, um abstrato do artigo para ele, eu tive a infeliz notícia de que ele tinha sido contaminado e não consegui acessar, nem pelo Twitter, entende? Então, eu gostaria de um médico desse, Dr. Jean, que respeito muito, tenho visto suas entrevistas, muito esclarecedor sempre, muito didático, Dr. Jean Gorovitch, uma coisa assim.
Gostaria que alguns especialistas desse ramo, microbiologista, epidemiologista, virologista, radiologista, se reunissem e estudassem a viabilidade desse método radioterapêutico para combate ao coronavírus que eu estou humildemente propondo. Entende? Gostaria muito, porque me dói muito saber que tem uma ideia que pode ser ou não, né, viável, mas eu não posso me omitir embora eu seja pesquisador de uma outra área, eu como pesquisador não posso me omitir diante disso. Obrigado a todos.